no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 3, versículos 16 ao 21, mantenha a sua Bíblia aberta, glória a Deus. Já ouvimos muitas mensagens nesta noite através de louvores, e o louvor, a Bíblia diz que Deus ele habita no meio dos louvores, e Deus fala e fala de muitas maneiras, fala por sonhos, por revelação, por meio de profetas, por meio de louvor, por meio do ensino, por meio da pregação. São as multiformas de Deus falar. João capítulo 3, versículos 16 ao 21. É uma história bem conhecida, não vamos nos ater a ela, mas só a título de lembrança, e quero já dar tema a este texto que eu vou ler, de 16 ao 21, a necessidade de nascer de novo, a necessidade de nascer de novo. Se você gosta de escrever, escreva, tá certo? Deixa eu escrever também. O porquê deste tema é que um dos fariseus, por nome Nicodemos, doutor da lei, ele sentiu um inato desejo de ter um encontro com o Senhor Jesus, dado a repercussão causada por Jesus por onde passava. E as pessoas terminava que não tinha como se conter e saíam propagando os feitos dele, os milagres, as maravilhas, as mensagens. E Nicodemos, como era um doutor da lei, um príncipe, um homem ilustre, e alguém que na sinagoga ensinava o decálogo aos judeus. Todavia, irmãos, ele, ao ouvir tantas coisas do Senhor Jesus, seguramente ele começou a se perguntar: por que no judaísmo estas coisas não acontecem? Por que as nossas mensagens não causam este impacto tão grande nesta sociedade? Porque nós estamos transmitindo a lei de Moisés, o que Deus revelou para ele. E ele um dia, decididamente, ele disse: eu vou me encontrar com esse Jesus. E ele foi. Só que ele foi à noite. Por que à noite? Porque ele não queria ser visto. Porque ele não queria ser visto, porque ele era um homem importante. Ele tinha um nível acadêmico elevado, e se encontrar com alguém que não tinha nível acadêmico, ele tinha uma religião que professava, e ele ia se encontrar com alguém de uma seita que pregava outra coisa, aquilo seria escândalo para os judeus. Mas ele se encontrou com Jesus, e seguramente ele quis discutir teologia, discutir pontos da lei, e o Senhor olhou para ele e sentiu aquela compaixão que ele era peculiar.
Ele disse: doutor, o senhor não precisa de uma religião, o senhor não precisa de uma nova lei, tudo que o senhor precisa é nascer de novo. E ele disse: como? Sendo eu já velho, tenho que nascer outra vez? E Jesus olha para ele outra vez e disse: se eu falo de coisas terrenas, você não entende. Imagine se eu falo para você de coisas celestiais. E naquele dia, e oportunidade que o doutor Nicodemos teve de ser perdoado, teve de reconhecer o seu Messias, teve a oportunidade de encontrar a salvação, ele perdeu. Ele voltou e não era aquilo que ele queria ouvir. Todavia, irmãos, Jesus deixa para ele um texto que ele bem conhecia e seguramente ensinava. Ele disse em Números 11, 9, ele disse: do modo que Moisés foi levantado, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Era o que ele queria. Ele não foi atrás de Jesus para ter a vida eterna, mas agora ele não fez uma decisão. Aí o Senhor disse: ele precisa de um amparo da lei, e ele trouxe a lei. Ele mostrou sobre o povo de Deus, que ao se afastar de Deus pelo pecado, eles foram atingidos por mordidas de serpentes e iam morrendo um a um. E Moisés faz uma haste, coloca uma serpente, amando de Deus, e diz: se olhar para ela, você será curado. Então Jesus deu esse texto, mesmo com esse texto ele foi embora. Não experimentou o que ele queria tanto, a vida eterna. Aí Jesus começa no versículo 16, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras palavras, ele estava recebendo do próprio Deus, pela palavra, uma revelação do amor de Deus. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, pai da fé, o Deus de Isaque, filho da promessa, e o Deus de Jacó. E depois veio Moisés, e ele disse: olha, é esse Deus que ama o mundo. E o amor foi provado quando ele entregou o seu próprio filho, para que por meio do seu filho Jesus, todos sim possam ser salvos. Agora, tem que crer. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o Senhor traz uma revelação do grande amor de Deus, e diz que tudo que o homem precisa é crer, porque à medida ou à proporção que ele acredita, o milagre acontece na sua própria vida. Nós temos lá em João capítulo 8, versículos 1 ao 11, a história de uma mulher adúltera, e aquela mulher foi pega no próprio ato de adultério. E aconteceu que
Jesus Cristo, saindo para o Monte das Oliveiras, de madrugada, ele volta novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e se assentavam para aprender. E ele ensinava a todos quanto iam ao templo. Primeiro ele foi para o monte, fazer o quê? Orar, receber de Deus uma revelação. Isso é em João capítulo 8. Depois, quando ele desce, vai para o templo, e as multidões chegam junto. E quando as multidões chegam junto, aí quem aparece? Os escribas e os fariseus, da mesma escola do doutor Nicodemos. E os fariseus com os escribas trouxeram a Jesus uma mulher que havia adulterado, e colocou a mulher diante do Senhor Jesus, e disseram assim para Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizem? Parecia um ato justo daqueles fariseus, mas não era. Porque a lei realmente tratava sobre isso, lá em Levítico capítulo 20, versículo 10. Mas o adultério, quando os sacerdotes ou alguém denunciava, pegavam, levava, não era a mulher, levava o casal, levava os dois. Mas eles levaram apenas a mulher. Por que levaram somente a mulher? Porque o propósito dele não era julgar justamente conforme a lei. O propósito deles era tentar a Jesus, para pegá-lo em alguma contradição acerca daquilo que ele estava ensinando. Que a vida do Senhor era pregar e ensinar acerca do amor. E eles queriam provar que Jesus falava aquilo que não vivia. Por isso eles levaram a mulher e perguntaram: na lei manda que as tais sejam apedrejadas, e tu que dizes? Ora, se a lei manda que sejam essas mulheres apedrejadas, sendo eles os detentores da lei, por que eles mesmos não mataram, sem ir perguntar a Jesus? Mas eles perguntaram apenas para tentar. Por isso eles usaram os termos da lei. Versículo 6. Diziam eles tentando-o, para terem do que acusar. Mas Jesus resolve inclinar-se sobre a areia e começar a escrever. Até hoje não se sabe o que o Senhor estava escrevendo na areia, mas seguramente ele estava escrevendo algo a respeito do fato que estava acontecendo. E ele continuou escrevendo, deixando os fariseus e os escribas inquietos, e eles começaram a insistir. E Jesus Cristo, com a insistência deles, se levantou e olhou para eles, e os fitou, olho a olho, cara a cara, e disse: dentre vós, quem não tiver pecado, seja o primeiro a atirar pedra. Meus amados irmãos, por que eu estou colocando isto? Para revelar o grande amor de Deus. Porque é muito fácil atirar pedra nos outros. É muito fácil julgar as pessoas. É fácil. De sorte que o próprio Jesus condenou isso. Disse: por que você está querendo tirar o cisco do olho que está do cisco do olho do teu irmão, e não vê a trava que está no olho, no seu próprio olho? É muito fácil a gente falar mal das pessoas. É muito fácil a gente tecer comentários e críticas negativas acerca de uma pessoa. Mas como
nós nos olhamos no espelho, qual é a nossa imagem que nós podemos ver de nós mesmos? Será que nós não cometemos os mesmos erros, as mesmas falhas? Não seria mais fácil, ou dizer melhor, você ver alguém em falta, errado, e aquela pessoa para ajudá-la, para socorrê-la, para orientá-la? Seria muito mais prático e honroso e nobre diante do Senhor. Mas eles resolveram levar a mulher para ser apedrejada. De sorte que Jesus disse: quem não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E saiu um a um. Todos desapareceram, porque não atingiram seus objetivos. Ficou somente Jesus e a mulher. Versículo 10. E Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou para ela: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí está o motivo pelo qual Jesus foi nos dado ao mundo, para que por meio dele o mundo não fosse condenado, mas o mundo fosse salvo. Glória a Deus. Então Jesus Cristo, amados irmãos, ele disse, João disse: todo aquele que em Jesus crê não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Aquela mulher teria perecido se não fosse o amor de Deus. Aquela mulher teria perecido se o Senhor Jesus Cristo não interagisse com aqueles que queriam matá-la, desculpem. Mas também, meus amados irmãos, João escreve que deste grande amor, e diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, para que julgasse o mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. O objetivo de Deus ter dado a Jesus não foi para condenar o mundo, mas foi livrar, salvar o mundo dos seus pecados. Glória a Deus. No versículo 14, João diz: quem nele crê não é julgado. Deixa eu dizer outra vez. Quem nele crê, versículo 18, desculpe. Quem nele crê não é julgado. Como assim, pastor? Porque no momento em que o homem acredita no Senhor, pelo poder da sua palavra, pelo evangelho, glória a Deus, naquele momento ele faz sua entrega para Jesus. E quando ele entrega a sua vida para Jesus, o fardo do pecado que este homem e esta mulher carregava cai por terra, e o Senhor toma este fardo, lança no lago do esquecimento, para nunca mais se lembrar dele. Não adianta o diabo te acusar daquilo que você fez antes do Calvário. Tudo quanto você fez antes do Calvário, se matou, se roubou, se prostituiu, se adulterou, não importa. O que você fez antes está apagado, está lançado no lago do esquecimento, para Deus nunca mais se lembrar dele. Por quê? Porque passando do Calvário, você nasce de novo, passa a ser uma nova criatura. Foi isso que Jesus disse ao doutor: você precisa nascer de novo. Ou seja, para nascer de novo tem que morrer a carne, tem que morrer o homem velho, para que nasça o homem novo, para que nasça o homem perfeito, o homem segundo a imagem e semelhança de Deus. Oh glória! Quem ele crê não é julgado ou condenado. O que não crê já está julgado, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito: porquanto agora, está assim, escrito assim, porquanto agora. Agora quando? Agora quando você disse: Jesus, me recebe como filho. Porquanto agora,
nenhuma condenação há, verbo haver, existir, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. Aleluia. Quando você chega ao Calvário, os seus pecados são julgados. E a partir desse julgamento dos seus pecados, você é absolvido. E uma vez absolvido, você vai andar em novidade de vida. Quem está em Cristo, disse Paulo aos Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mentia, não mente mais. Roubava, não rouba mais. Glória a Deus. E tantas outras coisas o homem na prática do pecado faz, agora não faz mais. Por quê? Porque agora eu sou crente. Aleluia. O que é que tem a ver? Tudo, porque Jesus me salvou, entrou na minha vida e mudou tudo na minha alma. Glória a Deus. Tudo mudou. Exemplo, Lucas 19, 1 ao 9. Quem? Zaqueu. Zaqueu. Quem era Zaqueu? Um publicano. Quem era Zaqueu? Um homem cobrador de impostos. Quem era Zaqueu? Para os judeus, era um traidor da pátria. Para os judeus, era alguém ladrão. Glória a Deus. Mas nasceu em Zaqueu, apesar de posição, de dinheiro, de casa, de tudo que ele tinha, mas nasceu nele um inato desejo de conhecer a Jesus. Aleluia. Ele sentiu que todo pecador um dia sente, vazio na alma, solidão espiritual, ausência de Deus. E um dia, em Jericó, Jesus Cristo entra. Jesus passa em Jericó. Era a sua última semana. Jericó recebe Jesus. Jesus entra na cidade. E logo Zaqueu é informado que Jesus estava na cidade. E ele disse: eu preciso me encontrar com Jesus. E ele vai, corre atrás. Onde ele passou? Em qual rua? Ali. Ele vai lá. Mas quando chega lá, ele não consegue chegar, porque a multidão era muito grande. Ele nem conseguia ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. E o que aconteceu com Zaqueu? Ele deu meia volta, pegou um atalho, saiu lá na frente, na mesma avenida que Jesus passava, porque ele disse: ele vai passar por aqui. E ele faz o que? Sobe na figueira brava, e fica em cima, dizendo: quando ele passar, eu vou falar com ele. Meus amados irmãos, isso parece algo muito simples, mas não é não. É simples para uma pessoa comum, mas não é simples para uma pessoa na altura de Zaqueu. Um homem importante e conhecido na cidade, glória a Deus. Um coletor de imposto do governo romano, subindo numa árvore em plena via pública. Isso não é normal, mas ele arriscou tudo, porque ele precisava ver e falar com Jesus. E o alvo dele é: vou falar com Jesus. Ele sobe na figueira e fica esperando. E lá vem Jesus e os discípulos e começa a passar debaixo da figueira. Quando ele olha de cima para baixo, ele fica surpreendido. Por quê? Vamos fazer uma conjectura. Tá certo? Vamos fazer uma conjectura. Glória a Deus. Qualquer pessoa que chegue na igreja para nos fazer uma visita, normalmente entende que o pastor é o que está sentado na cadeira do meio. Mas se de repente o pastor resolve não sentar na cadeira do meio, a pessoa fica olhando de lá para cá e diz: quem é o pastor? Porque todos são parecidos. Glória a Deus. Todos vestem de igual modo. Talvez mude a cor de um terno para outro, mas são tudo parecido. E de óculos tem muitos. Glória a Deus. A pessoa fica... Foi o que aconteceu com Zaqueu. Olhou e disse: agora, quem é Jesus? Porque Jesus era tão simples como todos os demais discípulos. Aleluia.
E Zaqueu olhou e tentou achar Jesus, tentou encontrar Jesus, mas não conseguiu. Isto prova que o esforço humano, através dele, ninguém consegue ter um encontro com Jesus. Isso prova que, através da religião, o homem não tem um encontro com Jesus. Isto prova que, através de boas obras, o homem não tem um encontro com Jesus Cristo. Glória a Deus. Encontro com Jesus é pela graça. Zaqueu tentou, mas não conseguiu encontrar Jesus no meio apenas de 12 discípulos. Era 12 com ele 13. No meio de 13 pessoas, ele não conseguiu encontrar. Jesus é diferente. No meio de uma grande multidão, ele encontra alguém que tem uma enfermidade. No meio de uma grande multidão, ele encontra alguém que tem uma necessidade, que tem uma enfermidade, que tem algo que precisa se libertar. Aí o Senhor olha para cima. De cima para baixo, Zaqueu não viu Jesus, mas de baixo para cima, Jesus viu a Zaqueu e disse: hoje veio salvação a esta casa. Desce depressa, Zaqueu. Aleluia. Zaqueu, até o nome de Zaqueu ele sabia. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu alegremente, aleluia, e fez uma confissão: Jesus, se eu tenho defraudado alguém, se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Glória a Deus. E o Senhor Jesus Cristo, reconhecendo a franqueza, a sinceridade dele, diz: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Então, amados irmãos, Zaqueu, ele acreditou. Glória a Deus. Zaqueu conseguiu, com o seu esforço, não conseguiu com o seu esforço achar Jesus, mas Jesus achou Zaqueu pela fé, pela coragem que ele se disponibilizou, porque era aquilo que ele queria. E eu quero dizer nesta noite que Jesus Cristo sempre passa na vida de uma pessoa necessitada, que clama, que pede, que deseja ter com ele um encontro. Então João disse: quem nele crê não é julgado, não é condenado. Glória a Deus. Mas quem não acredita já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus vivo. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quando a gente vai para as Escrituras, lá em Mateus 23, 39 ao 43, nós encontramos no alto do Gólgota 3 homens e 2 destinos. O do meio estava Jesus Cristo, e à direita e à esquerda 2 ladrões, um que zombava de Jesus e outro que acreditava no Senhor Jesus. Jesus já havia passado por Pilatos. Pilatos, meus amados irmãos, ele havia estado diante do governador. Jesus estava diante do governador. Mateus 27, 11. Jesus estava em pé diante do governador. Por ele estava sendo interrogado. E ele dizia: tu és o rei dos judeus? Jesus disse: tu dizes. Jesus foi acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, mas nada respondeu. Tudo aquilo era mentira e era inveja. Então Pilatos pergunta para ele: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus também continuou calado, não respondeu coisa alguma. O próprio Pilatos ficou admirado de Jesus. Naqueles dias, irmãos, por ocasião das festas, costumava o governador soltar um dos presos, conforme
a lei mandava. E naquela ocasião, tinha outro preso chamado Barrabás. Então o governador perguntou a Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás? O povo reunido perguntou-lhe, Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque ele sabia que Jesus estava ali não por ter cometido nenhum crime, mas por inveja dos sacerdotes. Glória a Deus. E dali, amados irmãos, estando ele no tribunal, a mulher chegou junto, a mulher dele, e disse: não te envolva com este justo, porque tive um sonho acerca dele, e você por causa dele sofria muito. Ou seja, a mulher foi o instrumento que Deus usou para divertir a Pilatos. Porém, amados irmãos, ele pensou em soltar Jesus, mas os sacerdotes estavam no meio do povo incitando, e ele incitou o povo, e o povo disseram: se você soltar a estes, não é amigo de César. E ele, com medo de César, ele lavou as suas mãos, como se o problema ficasse resolvido com a lavagem de suas mãos. Mas, meus amados e queridos irmãos, replicou Pilato: que farei então de Jesus chamado Cristo? E todos responderam: seja crucificado. Prevaleceu quem? As trevas. Glória a Deus. E Pilatos não pôde fazer nada, se sentiu impotente e mandou prender e açoitar a Jesus, e depois rumo ao Calvário. Então, todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. Toda aquela multidão. Há uma frase muito comum, dita por tanta gente, que a voz do povo é a voz de Deus. Nunca diga isto. A voz do povo não é a voz de Deus de forma alguma, porque foi aquele povo que, incitado pelos sacerdotes, numa só voz gritaram: solta Barrabás, crucifica-o a Jesus. Então, amados e queridos irmãos, o povo gritou, mas quando o Senhor Jesus ali estava, no Calvário, os dois ladrões representam o filho da luz, e o outro o filho das trevas. Um representa os que aceitam a Jesus, e o outro representa os que negam a Jesus, os que não aceitam a Jesus. Não é uma questão de religião, não, Senhor. É uma questão de decisão, de caminhada, de rumo, de novo caminho, andar com Cristo. Aleluia. E naquele momento, um dos ladrões diz: tu não dissestes que era o Salvador do mundo? Salve a ti mesmo, desça dessa cruz. E Jesus podia descer da cruz ou não? Claro que ele podia, mas se ele fizesse isso, o mundo estaria perdido, mergulhado nas trevas, com destino para o inferno. E Jesus Cristo ficou calado, aleluia. E o outro olhou para o seu companheiro e disse: nem mesmo num estado desse tu temes a Deus? E olhou para Jesus, não se achou digno, e disse: Senhor, eu não sou digno, mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava profundamente arrependido da vida pregressa. Ele estava profundamente triste e arrependido, porque perdeu uma oportunidade de ter um encontro antes daquele momento com Jesus. E Jesus reconheceu que nele faltou uma oportunidade. Aí o Senhor Jesus olha para ele e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje estará comigo no paraíso. Observe que a mulher, o Senhor liberou perdão. Observe que Zaqueu, Jesus revelou reconhecimento daquela sua confissão. E do ladrão, o Senhor, do ladrão, o Senhor deu a salvação. Esta noite não é diferente, meu querido irmão, meu amigo. Esta noite é noite de encontro, é noite de salvação. E a maior necessidade de uma pessoa
é deste encontro que lhe leve à vida eterna, lhe prepare um lugar que Jesus fez para cada um de nós. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Ou seja, quem está em trevas não quer ir para a luz, porque tem medo que as suas obras apareçam, sejam reveladas. Glória a Deus. E versículo 21, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 8:32, e conhecereis a verdade, disse João, e a verdade vos libertará. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A maior necessidade para você hoje, para você que ainda não nasceu de novo, a maior necessidade é você nascer outra vez, nascer da água, a palavra, e nascer do Espírito. É que aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convido a igreja a ficar de pé e faço reforço deste convite, convidando você que ainda não é crente, vir aqui à frente, entregar a sua vida para Jesus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas, mas a igreja do Senhor está no mundo, mas não é do mundo. A igreja do Senhor está na luz de Cristo. Glória a Deus. Está escrito lá em Epístola de João: se andarmos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então você tem aqui o andar na luz, e ninguém consegue andar na luz se não nascer de novo. Andar na luz como na luz Deus está. Quem anda na luz, anda como Deus anda, como Jesus andou. Aleluia. Quem está na luz, meus amados irmãos, tem comunhão com Deus, e tem comunhão também com seus irmãos aqui na terra. Aleluia. Eu quero saber, neste momento, aonde está a primeira pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus.